Gloricast e hoje eu recebo uma convidada, gente, que eu tenho certeza absoluta que já impactou sua vida com uma das muitas pregações dela. É com muita alegria que eu recebo Helena Tanuri. Dá alegria para mim, Lu. Que delícia, que honra estar aqui nesse Gloricast. Vamos lá conversar coisa boa para edificar o pessoal de casa. É isso aí, Helena. Você é uma pessoa que você anima todo mundo, você traz alegria pro ambiente. Você é engraçada, né? Porque você traz com alegria umas pregações que matam o pecado da gente com muita força. E que a gente sai feliz, ou então a gente sai pensante assim e depois fica feliz de novo. Amém. Glória a Deus, eu Então- fico feliz. Então eu quero saber, gente, ó, esse podcast é muito em casa, sabe? A gente gosta assim que histórias nunca contadas sejam reveladas, segredos, conselhos para as pessoas que estão em casa. E eu quero saber, Helena, quem que é você mesma? Essa alegria, de onde que vem? Como é que é ser Helena? Bom, Lu, eu sou uma pessoa bem-humorada, né? Desde a minha tenra idade, eu tenho registros de que eu sempre fui muito intensa nas Dá pra emoções, né? Então, assim, eu choro. Entendeu? Lá em casa me chamam de rainha do drama, entendeu? Então, assim, Deus. se eu sofro, eu sofro. Se eu choro, eu choro. Se é para rir e se é para ser alegre, bora lá, né? Então, eu acho que é meio que uma característica de família também. Meu pai é muito bem-humorado, minha mãe vive cantando e tem a gargalhada mais gostosa que eu conheço. Então, assim, eu acho que tem uma coisa do DNA. Mas, certamente, isso foi ativado na minha vida depois de um encontro meu com o Senhor, assim, né? Na adolescência, eu já tinha essa minha veia brincalhona e tal, mas, às vezes, eu flertava muito com o ofensivo, sabe como? Eu era aquela menina que fazia os comentários sarcásticos só para ser engraçada. Aqueles perigosinhos. É, né? Então, e o Senhor foi me ajustando. É tão lindo que a gente percebe claramente que a gente nasce com uma personalidade. E essa personalidade, ela está conectada ao nosso propósito, né? Mas ela precisa ser submetida ao senhorio de Cristo. Então, a minha personalidade é observadora, intensa, piadista, ela já estava bem-humorada, ela já estava na minha personalidade, mas ela precisava de ser moderada pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu acho que é isso que faz a diferença. A nossa alegria e tudo aquilo que vem junto toma um sentido de vida quando é submetido ao senhorio de Cristo. Então, a minha alegria hoje, ela não é uma alegria às custas de uma piada grosseira sobre alguém, né? Embora eu possa cometer erros, mas o Espírito Santo ele vai moderando ali a gente, vai equilibrando e sem apagar. É tão interessante isso que eu sempre pensei, Lu, parte da minha frustração na minha adolescência é que eu queria ser aquela menina que falava manso, suave, Ana Paula Valadão, assim. Né? Não queria ter a risada escandalosa, eu queria ser aquela pessoa meiga, né? Que usava acessórios delicados. Eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre gosto do colar espalhafatoso, do brinco grandão. Falando nisso, esse brinco tá um escândalo, tá lindo. Eu falo e gesticulo, né? Minha veia italiana, né? E tal. E aí eu vi que eu não precisava de ser anulada, que o Senhor ia colocar tudo aquilo debaixo do poder do Espírito Santo e usar para um bom proveito. Uau. E essa é a Helena, alegre, intensa. Quando eu fico triste mesmo, entendeu? Suas emoções realmente... Eu não consigo disfarçar. Quando eu estou chateada, todo mundo sabe que eu estou chateada. Eu não consigo colocar aquela máscara assim de... para inglês ver, sabe? As pessoas que me conhecem, elas logo já veem quando eu estou na minha totalidade ou quando eu estou um passo atrás ou quando eu estou mais reflexiva, né, e tal. Eu acho que isso é bom. Eu acho que a transparência, sobretudo, faz parte da minha vida. Eu acho que chega de máscaras. A gente já usa máscaras demais nessa sociedade que exige máscaras. É verdade. Né? E a máscara social do ninguém precisa saber o problema que você está vivendo. Ok, entendeu? Mas isso flerta com a hipocrisia. E a única vez que eu vejo Jesus sendo realmente duro é com o hipócrita. Né? A pessoa que vende uma imagem, mas é outra. Jesus era implacável com essa categoria de religiosos
que vendia uma imagem de perfeição e, na verdade, era uma outra coisa, né? Sepulcros caiados. Uau. E aí ela ri. Ela fala um negócio desse, pau, e ri. Eu tô falando, gente. Alguém uma vez me disse, Lu, que eu tenho o dom da anestesia. Que eu faço o povo rir, depois eu bato. Faço rir, depois eu bato. Ó, não é intencional, mas... Né? É médica e anestesista. Vambora. Helena, a gente está voltando da pandemia, né? Assim, um tempo muito difícil. Acho que todo mundo sofreu, principalmente no início, quando a gente não sabia como é que era, tudo parou. Para o meio que a gente vive, viajando, ministrando, parou tudo, né? Assim, então foi um baque para o Brasil, para o mundo, né? E agora, graças a Deus, as coisas estão voltando, a gente está voltando a viajar. Só que eu acho que todo mundo voltou com uma reflexão, com um pensamento, com uma atitude diferente. Quem que era a Helena antes e o que você acha que mudou positivamente para agora? Lu, no nosso meio cristão, a gente nutre, mesmo que inconscientemente, a síndrome dos super-heróis. A gente acredita que dar testemunho de Cristo é ser invencível, é ser implacável, é nunca ter momentos de fragilidade, é nunca parar, sabe como? Isso não tem nada a ver com a realidade bíblica, né? O que eu entendo? Que o Senhor nos fez humanos. Ele nos fez humanos, do barro. Ele fez o homem do pó da terra e ele fez a mulher da costela do homem. Ele fez a gente de um material comum e ordinário. E a humanidade de Cristo, Jesus, Deus encarnado, veio, entre muitas outras coisas, nos reconectar com a nossa humanidade. Ou seja, Deus deseja que a nossa humanidade seja restaurada. O que acontece? A humanidade é perversa por causa da queda. Então, na verdade, o pecado nos desumaniza, nos torna cruéis, insensíveis, alheios à dor do outro, né? Implacáveis em relação à falha do outro, como se nós não tivéssemos. Quando a gente, às vezes, usa esse termo, né? Nossa, fulano é desumano, ou esse tratamento é desumano. Mas no nosso meio cristão, de repente, a humanidade passou a ser sinônimo de defeito. E também. É sinônimo de defeito, de limite. Mas a humanidade resgatada, reconectada com o divino, essa humanidade é maravilhosa, Lu. Então, o que eu pretendo, o que eu acho que eu aprendi nessa pandemia? A ser gente, a me perceber humana e a querer que o Senhor continue trabalhando para que eu alcance de novo a minha humanidade. Porque se eu for humana no modelo, no trilho que Deus desenhou a humanidade, eu vou ser empática, eu vou ser solidária, eu vou me enxergar no outro, eu vou entender que eu sou como o outro é, que se eu tenho fragilidades, o outro também tem, que se eu mereço perdão, o outro também merece, né? Então, uma humanidade restaurada pela cruz, né? Pela encarnação do Verbo. E eu acho que isso precisa ser resgatado. A gente se divinizou, não de um jeito bom, né? Não de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. Mas de nos tornarmos semideuses, Semideuses, né? Entendeu? A gente se vê como um Deus, a gente quer ser servido, a gente tem projetos de poder, a gente manipula, a gente usa o outro, né? E eu espero, em nome de Jesus, que essa pandemia continue me humanizando, me aproximando do projeto original de Deus para a minha humanidade. Que eu me veja pó, que eu me veja falível, que eu me veja... que eu enxergue a minha finitude, Lu. E que, enxergando tudo isso, eu enxergue de um jeito diferente o outro, né? E pare de brincar de projetos de manipulação, de poder, de ser Deus. E hoje, mais do que nunca, a gente vê isso através das redes sociais, como a gente quer projetar a imagem dos deuses, entendeu? Poderosa,
a influencer, sabe como? Aquela que influencia, aquela que é poderosa, aquela que comanda, aquela que... Não. Eu exerço uma influência e um comando enorme quando eu sento com os meus filhos à roda da minha mesa. Eu estava até comentando com a Thalita, da como é interessante o lugar da nossa facilidade, ou do fluir do nosso dom, da habilidade que Deus deu para a gente, é o lugar mais perigoso que a gente tem para ocupar, Lu. Sabe por quê? Porque é o lugar que você se sente autossuficiente. É o lugar que você flui. Deus te deu aquele dom. Quando eu estou falando, eu vou falando. E é uma coisa que flui naturalmente. Cuidado, Helena. Porque é justamente no lugar que você se sente mais forte é que você pode se tornar mais vulnerável. Né? E no lugar onde eu cozinho, por exemplo. Eu amo arrumar, limpar, organizar, decorar. É a minha praia, cuidar de casinha, né? Inventar soluções criativas, mas cozinhar é o lugar da minha dependência. Eu não sou tão boa na cozinha aos meus próprios olhos. E eu não tenho tanta disposição, Lu, para cozinhar. Então, quando eu vou cozinhar... É um desafio. É um desafio. E eu fiz, eu vou lá. Né? Essa é a minha dificuldade para limpar. Eu amo cozinhar, é uma terapia. Agora, limpar, meu Deus. Cada um de nós tem essa área, né? E é nessa área onde somos fracos é que o poder de Deus é aperfeiçoado. Por quê? Porque nós nos tornamos dependentes. Deus, eu preciso da sua ajuda. Deus, eu preciso da sua graça. Deus, eu preciso do seu ânimo. Deus, eu preciso abençoar os meus filhos através de preparar uma comida. E poxa vida, me dá 1000 pessoas para eu pregar, mas me dá uma comida para 6 para fazer. Sabe como? E aí é nesse lugar, Lu, é nesse lugar que o Senhor vai trabalhando, vai manifestando a sua glória e o seu poder. E é nesse lugar que eu venço o inimigo. Quando a minha carne é subjugada, para que a vontade de Deus se sobreponha à minha. Eu servir a Deus no lugar de conforto, para mim, é cômodo. Né? E num lugar onde todo mundo honra a gente, né, Helena? Sim. Porque quando a gente viaja, existe, graças a Deus também, né? Essa honra das igrejas que recebem com amor, com carinho, né? Assim, eu acho que com certeza já houveram situações difíceis, né? Sim. Mas eu acho que a maioria das igrejas que você vai hoje são amorosos, cuidadosos. Agora, dentro de casa, é a hora que a gente tem que ser real, né? Quando não tem ninguém servindo a gente, ninguém colocando... Te vendo, te aplaudindo, né? Te legitimando. Não, isso mesmo, mãe. Puxa vida, mãe. Quando você limpa, fica tudo melhor, mãe. Isso vem um pouquinho depois. Esse vaso tá limpinho. Nossa, mas que benção, a senhora limpou o vaso. Não vou fazer xixi na borda. Isso não existe, né? Helena, falando nisso, eu quero... Já que você é uma pessoa muito alegre, eu tô amando esse podcast, conta pra gente a situação mais, assim... icônica que você teve viajando? Viajando? Ai, meu Deus. Algumas, né? Graças a Deus, as icônicas são sempre maravilhosas, né? Meu Deus, eu vou num lugar, o povo me leva para passear no lugar, eu penso, meu Deus, eu nunca esperei pôr o pé nesse lugar, né? Eu vou contar uma icônica para bom e uma icônica para ruim, tá bom? A icônica para bom foi quando eu tomei o chá no jardim de Buckingham. Aquilo, para mim, foi surreal. Eu estava na Inglaterra, uma igreja tinha me levado, e o pessoal da igreja me encorajou. Helena, vamos lá ver a troca da guarda, né? Que é muito comum para os turistas ir ver a troca da guarda. Quando nós fomos ver a troca da guarda da rainha na porta do Palácio de Buckingham, tinha uma placa falando que o palácio estava aberto para visitação naquele período, justamente, porque a rainha estava em férias na residência de verão dela. Aí eu falei, vamos, João, vamos. Aí o pessoal falou assim, vocês vão ter que ficar umas 4 horas na fila. A gente não tinha nada para fazer, já tínhamos ministrado. Vamos ficar na fila? Vamos. E o vestido da Kate, ela tinha acabado de casar, o vestido estava exposto. Eu quero ver o vestido da Kate, eu quero ver o vestido da Kate, vamos. E o João, graças a Deus, topa todas, né? Gente, esse João é incrível, né? Ô, marido abençoado que Deus te deu. A gente vai conversando na fila, né? Se fazendo companhia. E eles deixaram a gente lá e falaram assim, a gente vai, depois a gente volta para buscar vocês. Ficamos eu e o João e enfrentamos realmente 3 horas de fila. Senhor Jesus. E entramos. Mas, assim, é uma experiência surreal, porque eu coloquei um fone
com a tradução do português, da apresentação do palácio. Aí eles colocam uma música de orquestra, aí você vai entrando nos ambientes do palácio, aí você entra na sala do trono, onde tem aquele balcão, onde a gente vê a cena célebre dos, né, de quem casa, dando os adeus, ali, tudo ali, eu fiz, meu Deus, que coisa surreal. E quando tudo parecia surreal demais, eu estar na sala do trono do palácio de Buckingham, o final do passeio era no jardim, e eles tinham montado uma cafeteria para quem quisesse tomar o café no Jardim da Rainha. Então, eu sentei. Você se sentiu a própria rainha. Fiquei tomando café. Depois de ver o vestido da Kate. Pensei, meu Deus, o senhor tem senso de humor. A perrapada da Leninha, lá do bairro Santa Amélia, lá em BH, da roça. E assim, eu vi, esse foi o icônico. Eu tomei o mesmo chá que a rainha. Né? Foi incrível. E o contrário foi o seguinte, uma vez a gente foi ministrar num acampamento. E no acampamento, você sabe como é que é, né? Acampamento é o improviso mesmo, né? Principalmente há muitos anos atrás. Porque hoje os acampamentos estão tudo modernos, mas isso era muito tempo atrás. E nós fomos ministrar no acampamento, e eles falaram assim comigo, com o João, bom, nós vamos colocar vocês em um lugarzinho só para vocês, né? Porque para vocês não misturar com os jovens, era acampamento de jovem, aquela bagunçada toda, e eu ia ministrar. Não, então vamos deixar vocês aqui, nesse lugar, para vocês ficarem com mais liberdade, né? E uma coisa engraçada é que era só eu e o João. E aí tinha uma porta, o banheiro, e a porta só tinha metade da porta. A metade de cima. Muito engraçado. Agora, o tenso mesmo foi quando a mensagem foi pregada, os meninos foram dormir, nós entramos para dentro daquela cabana. E tinha sapo? Lu, não Todo tinha... acampamento tem sapo. Lu, olha, a parede tinha muitos buracos. Então, eu não sabia que bicho estava escondido em qual buraco e qual bicho que era. Preferi não saber. Enfiei as cobertas debaixo do colchão para nenhum compartilhar da minha intimidade. E apagou a luz. Mas quando apagou a luz, Lu... O que é isso, João? O que é isso? Muitos morcegos. Muitos morcegos sobrevoando nossa cabeça. Aí foi a noite toda os morcegos sobrevoando a nossa cabeça. Talvez o pai queria que vocês ficassem em vigília. Eu acho que eu fui para a caverna do Batman. Então, essa foi uma noite muito difícil da gente atravessar a noite toda, mas vencemos. Estamos aqui, está tudo bem. Pessoas foram salvas, vidas converteram ao Senhor, então valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. E, Helena, você tinha uma quantidade de viagens pré-pandemia que mudou, a rotina mudou pós-pandemia? Mudou. Que a minha transformou. Mudou. Logo depois, quando começou a reabertura, então todo mundo que não tinha conseguido cumprir a agenda queria cumprir, né? Meu Senhor Ficaram Jesus. aqueles pendentes, né? Então, não, agora abriu, nós vamos fazer. Então, o João teve que fazer um quebra-cabeça para a gente atender o máximo de pessoas que a gente já tinha deixado agendado, mas não tínhamos conseguido. Então, o segundo semestre de 2021 foi muito difícil. Mas só para eu ter certeza de que não é isso tudo que a gente precisa. Eu posso falar de Deus quando eu faço uma live. Eu posso falar de Deus quando eu levo um bolo para minha vizinha. Eu posso cumprir o meu ministério através de tantas outras ferramentas. E a gente tem a falsa crença de que a gente precisa de estar no púlpito para fazer a obra de Deus. Então, nós reduzimos a nossa agenda para esse ano de 2023. Estamos salvando finais de semana durante o mês para fazer programa de pai, mãe, marido, mulher, entendeu? Que lindo. A gente sempre nunca entrou muito na vibe. As pessoas pensam assim, não, você viaja a semana toda. Eu falo, não posso viajar a semana toda. Eu tenho família. Eu tenho família, eu tenho filhos em casa comigo ainda, não são todos casados. E eu tenho uma vida como dona de casa, não dá para eu entrar nessa pilha. Mas se eu já tinha a minha agenda restrita aos finais de semana, agora ainda mais. Uau. Mas com aquela compreensão, Lu, que quando eu estou ouvindo uma pessoa, quando eu estou orando com a minha vizinha, quando eu estou fazendo uma visita que ninguém quer visitar, eu estou fazendo a obra de Deus
tanto quanto, ou até mais, se eu estiver na frente de uma multidão. Até quando você está dentro de casa, porque é sendo Sim, mãe, é cuidando dos seus exatamente. filhos, é convertendo a sua casa, ensinando a sua Exatamente, casa, né? exatamente, exatamente. E eu, mais do que ninguém, eu preciso disso, né? De discipular os meus filhos. Miguel e Arthur já se casaram. Clara e Sofia estão comigo. E eu tenho uma responsabilidade. Eu continuo. A Clara tem 27 anos. É dona do nariz dela, entre aspas, né? O dono do nariz dela é Deus. Mas olhando para a nossa perspectiva humana, né? Ela é autossuficiente, né? Ela se sustenta, enfim. Mas ela continua sendo minha filha, alvo das É minhas isso aí. orações, do meu clamor, do meu exemplo. Sofia está fazendo faculdade, está debaixo do mesmo teto. Eu preciso de nutrir a Sofia, de orar pela Sofia. Ela está num campo de batalha. A universidade é um campo de É um batalha campo de hoje para o batalha. jovem. Então, eu entendo que ela está guerreando uma batalha e eu tenho, como mãe, de ser a retaguarda dela. Né? Então, tem tudo isso. Quando eu faço isso, eu estou fazendo a obra de É isso Deus. mesmo. As pessoas precisam de entender que a primeira obra que Deus entregou nas nossas mãos foi a nossa própria família. Né? É. Em algum momento, até hoje, assim, do seu ministério, você questionou a Deus sobre o seu ministério? Você pensou em desistir dele? Sim. Sim, não questionar a Deus acerca do que eu queria que Ele fizesse para mim. Mas em momentos de muita dor e fragilidade pessoal, né? Eu falei com Deus, Deus está bom, né? Uau. Aí, ó, o Senhor já levantou um exército de mulheres. Olha que benção. Quando eu comecei a pregar a palavra, Lu, eram poucas pregadoras mulheres. Muito poucas. Né? E hoje, glória a Jesus, nós temos uma gama enorme de mulheres assim à frente do nosso tempo. Visionárias, mulheres com uma palavra temperada, doutoras na palavra, estudiosas, né? E, e eu pensei, tá bom, gente, Senhor, já tá bom. Olha aí, quantas pregadoras, neurocientistas, doutoras, teólogas. Tem mulher para tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo de pregação. Tem das mais reservadas às mais pentecostais. Tem para todo gosto, todo modelo. E tá bom, eu já cooperei com a minha parte. Deixa eu ficar aqui, Senhor, curtindo a minha dor. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu me esconder. Né? As pessoas muitas vezes são muito cruéis, Lu. Né? Se você está em evidência, as pessoas acham que elas têm o direito, de acordo com a imaginação delas, de tomar decisões acerca da sua vida ou de julgar o que pode ter acontecido dentro da sua casa. As pessoas não me conhecem. Quem me conhece é quem vive dentro de casa comigo. Elas me imaginam. Elas constroem uma imagem com os fragmentos da Helena no YouTube, da Helena pregadora, da Helena que cantou no Diante do Trono. Entendeu? Elas pegam os fragmentos da Helena do Instagram e elas montam um personagem. E eu tenho que corresponder a esse personagem. Isso é mentira. Né? Então, houveram momentos, sim, que eu tive vontade de falar, já deu, Senhor, eu já fiz, eu já ajudei. Agora o Senhor já fez, já passei o bastão para as minhas irmãs, sabe, no revezamento de bastão, eu já passei. Tem um tanto de mulheres lindas, preciosas, inteligentes, capazes, ungidas, que Uau. vão levar adiante. E o Senhor falou assim, mas elas não são você. Eu te chamei, né? Eu chamei você para um propósito, a fulana eu chamei para outro propósito, a ciclana eu chamei para outro propósito. E nenhuma de vocês é boa demais sozinha. Uma completa a outra. Uma comunica a um grupo que a outra não consegue alcançar. E essa é a multiforme graça e sabedoria de Deus movendo no seu reino. E é tudo sobre Ele, não é sobre nenhuma de nós. Né? E eu pensei, meu Deus, se eu ficar aqui cutucando ferida com telha, não vai mudar a minha realidade. Então, deixa eu ir contar para as pessoas que, inclusive, na nossa dor, no luto, na perda, no distanciamento, na frieza, no julgamento, o Senhor continua trabalhando. E Ele nunca vai permitir que a gente passe nada que a gente não dê conta de passar. Uau. É a promessa dele. Que Ele não permitiria que nós fôssemos tentados além daquilo que a gente pudesse suportar.
Então, ele mesmo vai dar o escape. Vamos embora. Vamos que vamos, né? Vamos que Obedecer a vamos. voz de Deus. Obedecer a voz de Deus. Uma coisa que eu sinto que você faz muito e muito bem, assim, e onde você vai, nas igrejas que você vai, você ensina a gente a ser gente. Tem gente que ensina muito bem a palavra, tem gente que... Cada um tem um dom de ensinar, mas com a palavra, você nos ensina a ser gente e a ser a melhor forma de pessoa que a gente pode ser. Você acha que foi a maternidade mais o ministério que te moldaram e te trouxeram para esse lugar? A maternidade certamente tem uma parcela enorme nisso, Lu. A Bíblia diz assim, que herança do Senhor são os filhos e o fruto do ventre, o seu galardão. Nem toda mulher pode ser mãe. Tantas mulheres buscam a maternidade, mas não alcançaram. Então, o fato de eu ter me tornado mãe não me torna melhor do que nenhuma mulher. Não é uma competição. Quem tem filho é melhor do que outro. Não é isso. Mas o fato é que eu fui melhorada como mulher depois que me tornei mãe, numa experiência pessoal. Quando eu tive a Clara, eu conto muito essa experiência. Quando eu tive a Clara, as pessoas, um ano e meio depois, começaram a me perguntar: Helena, quando é que vem o segundo? São aquelas cobranças, aquelas pressões, sociais. Né? Aquelas pressões. E eu falei, não vem. Como não vem? Não vem. Eu sou muito egoísta para ser mãe de mais de um filho. Eu tenho muitos sonhos, muitos projetos, e filho dá muito trabalho, precisa de uma dedicação. Então, vou ter um só. E eu costumo dizer que Deus ouviu e falou assim, pois é, não vou te deixar do jeito que você está. Você não vai ficar egoísta, não? Não vai ficar egoísta. E aí ele me mostrou, mais do que isso, Lu, ele me mostrou que o Miguel, o Arthur e a Sofia vieram somar a tudo aquilo que a Clara já era, que cada um deles me ensina de um jeito singular, porque nenhum é igual ao outro. Então, me ensina também sobre a paternidade de Deus. Uma vez eu fui ministrar numa igreja e eu me estranhei a liturgia do culto. Achei aquilo muito cansativo, um tanto de gente cantando, um tanto de gente dando testemunho, um tanto de gente... Eu falei assim, não, eu vou falar com o João que eu não quero vir mais nessas igrejas, não. Eu já sei como funciona. Aí sobra 10 minutos para pregar. Eu falei assim, não vou falar com o João que eu não quero vir. O orgulho da gente falando, né? Eu não quero vir mais. E uma conversa interna, né? E aí eu falei assim, não, Senhor, eu acho que o Senhor não quer que eu venha nesses lugares, não. Eu não vou vir aqui mais, não. Eu vou falar com o João que eu não quero vir mais nesses lugares, não. Aí, Lu, do nada, veio aquela frase assim na minha cabeça. Você tem filhos? Imediatamente. Você tem filhos? Tem. Quantos? 4. Eles são iguais? Definitivamente não. É cada um de um jeito. E a voz continua no meu coração. Pois é, os meus filhos também não são iguais, mas eu amo a todos. Uau. Nossa, Lu, eu precisava daquela lapada de Deus para entender a sua multiforme graça e sabedoria na maneira como o reino se expressa. As igrejas são diferentes, os filhos de Deus também, né? É verdade. E é assim. E isso tudo eu fui aprendendo com os meus filhos, que eu amo a todos 4, indistintamente, mas que cada um me impõe um desafio e uma postura. Então, às vezes, o que Deus vai dar para o meu irmão ou para a minha irmã, Deus não vai dar para mim, porque Deus conhece a minha estrutura, né? E eu tenho que confiar no seu amor, pleno, constante, verdadeiro. E eu acho que isso tudo eu aprendi com a maternidade. Eu acho que as minhas grandes lições com a paternidade de Deus, eu tenho aprendido com a maternidade. Uau, que profundo isso, Helena. Agora, eu tô amando ouvir seus casos. Eu tô amando, porque é coisa assim, eu sinto que um podcast é tipo um chá. Eu falei com o David Keelan que era um chá, ele olhou e falou, não, isso não é chá. Gente, falando dessa vez, a gente tá bebendo café, tá? Agora é café. O David falou, a gente vai ter que orar pra transformar essa água em chá, porque o dele... Mas eu amo ter essa liberdade e ouvir o que talvez nunca foi contado, sabe? Sim. Assim, e histórias que fazem a gente rir, a gente chorar. Então, assim, eu quero saber assim, o que é a maternidade, além disso, né, de te transformar, o que você sente assim que ela mais te mudou e te ensinou, assim, que você daria como conselho para quem é mãe que está te ouvindo aqui nesse podcast? Eu estou no treinamento, né?
aprendendo, Lu, que nós não convencemos ninguém. A gente pode ensinar pelo exemplo, pela palavra, mas a obra de convencimento é do Espírito. O nosso papel é plantar. É isso mesmo. Como que o Espírito Santo vai terminar a obra se a gente não deu material para ele, né? Então, o papel da igreja é anunciar a verdade. O papel da mãe é contar a verdade, é instruir a criança na verdade. Mas o convencimento é pelo Espírito. O papel da igreja e o papel da mãe é amar. Amar não é concordar, mas eu posso amar quem eu discordo. Com certeza. Então, eu posso discordar de um filho, deixar ele saber que eu discordo, mas ainda ainda assim amar. abraçar, beijar, cuidar, proteger, ensinar, permanecer. Então, às vezes a gente pensa que o amor, se ele não concorda, não tem jeito de amar. Não é verdade, tanto é que a verdade bíblica é: ame os seus inimigos. Essa é a ordenança de Jesus. Ore por aqueles que vos perseguem. Quando eu lia isso, eu pensava assim, gente, é absurdo. Não tem jeito de eu amar meu inimigo. Meu amigo, eu quero trucidar ele. Eu quero provar que eu estou certa. Eu quero tirar o meu inimigo do meu caminho. Mas não foi isso que Jesus nos desafiou a fazer. E ele deixou claro. E ele falou assim: quer amar quem pensa como você? Que glória que tem nisso. Até os publicanos fazem o mesmo. Não tem diferença nisso. Né? E o padrão de amor que ele colocou, Lu, foi: como eu vos amei. Uau. É um nível elevado. Porque o Senhor me amou quando eu não tinha nada de amável. O Senhor me amou na minha rebelião, na minha obstinação, na minha tolice. O Senhor me amou. E foi porque Ele me amou que eu o amei. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, esse é o exercício que eu estou sendo treinada nesse tempo da minha vida. Amar, independente das circunstâncias, ou do retorno, ou da recompensa. Amar quando você não vê fruto. Amar quando está tudo seco. Amar porque Jesus amou. Então, eu sou capacitada a amar. Helena, a gente está se emocionando aqui. A gente ri. Estou falando que eu sou intensa, Lu? Ri, A gente chora no podcast, meu Deus. E eu Manda, acho Lu. que o mais lindo é que isso também nos ensina a não abandonar. Porque em vários momentos, quando as coisas não estão como a gente concorda, a gente gostaria, ou a igreja gostaria, Sim. a gente sente uma pressão de tipo, você tem que abandonar, sendo que Jesus nos ensina que não é assim, que Jesus nos ensina: eu não desisto de você, eu vou atrás de você. Lá no profundo abismo ele está, no alto da montanha ele está, onde for ele está, e ele não desiste, É a né? parábola das 100 ovelhas, né? A ovelha tola, vai para longe, dá trabalho para o pastor. Ele podia abandonar. Ah, quer ir? Morre. Eu vou cuidar aqui das 99 que quer ficar. Mas foi justamente o contrário. Foi o movimento contrário que ele fez. Ele guardou as 99 e foi atrás da que se desviou. Ele não abandona. Você falou tudo. Ele O amor não abandona. É isso. E hoje você sabe, né, que você é uma influência, uma referência, é um fato. E essa influência que você é, né, assim, para fora, como que você acha que isso influenciou para dentro, para os seus filhos? Para os meus filhos é muito difícil, Lu. Muito difícil. É por causa das expectativas que as pessoas criam acerca dos filhos. Gente, eles não são iguais entre eles. Deus tem um propósito para cada um deles. Exatamente. Cada filho é uma flecha. E cada flecha toma a sua direção, né? O Miguel nasceu com o propósito de Deus sobre ele. A Clara nasceu com o propósito de Deus sobre ela. A Sofia, o Arthur.
Não é porque eles são filhos do João e da Helena que eles têm que ser uma cópia do João e da Helena. Deus tem um plano para eles. Então, às vezes, essa pressão, né? Mas desde pequenos a gente tentou instruí-los, porque na época quando eles eram pequenos, eles eram os filhos do pessoal do Diante do Trono. Não era nem a Helena e o João do Diante do Trono. Gente, PS, eu lembro de um clipe, gente, eu lembro de um clipe do Diante do Trono, que eu e a Clarinha, a gente tinha que comer tanta pipoca, mas tanta pipoca, pra gravar uma cena de 30 segundos, que passou 1 segundo, que a gente comeu tanta pipoca que eu queria ficar um ano sem ver comer pipoca. Exatamente. Então, assim, e também os filhos ali inteirados no ministério, né? Vamos pôr os meninos aqui, põe essa cena aqui e tal. E não era escolha deles, né? Era meio que eles iam na mesma onda, né? A gente estava ali no nosso fazer como pais e eles junto com a gente. E então as pressões começaram a surgir. E eu sei que isso é muito difícil, né? Às vezes, por exemplo, nesse momento, as pessoas olham para a Sofia e elas falam: você é a cara da sua mãe, você é igual à sua mãe, você é o xerox da Helena, Heleninha. Não, gente, ela é a Sofia. Ela tem um nome, uma personalidade, um propósito de Deus. É uma honra falarem que ela é parecida comigo. Eu fico toda, porque ela é linda. Ela é mesmo. Mas ela é ela, eu Isso. sou eu. Ela tem um plano para ela. E eu sempre afirmo isso. Sofia, não se deixe levar. Deus tem algo para você. Você tem luz própria. Deus quer que a luz que Ele colocou em você, que brilhe em você, né? Então, você não tem que ser o reflexo da sua mãe. Você tem que ser o reflexo de Jesus. E refletir a luz que Ele tem para você refletir, né? Então, para os filhos, eu acho que é mais difícil. Eu acho que as pessoas pegam o 1% de Helena que elas conhecem. Porque o 99% é dentro de casa, que é a Sofia que conhece. Sim. Dando o exemplo, né, que você usou da Sofia. Então, quando falam, eu quero que você seja igual a sua mãe, né, e põe essa expectativa, é uma pessoa que às vezes eles nem conhecem. Porque dentro de casa, a gente tem a vida maravilhosa que Deus criou, que é a vida simples do dia a dia, de ser gente como a gente, de lavar a louça, das dificuldades para você de cozinhar, né? Assim, mas que é quem ela conhece. Sim. E que talvez ela se espelhe, porque vê Jesus em você, mas isso não significa ter o mesmo ministério, seguir a mesma profissão. Trilhar a mesma, né, a mesma jornada. Né? Exatamente. Então, mas isso a gente hoje, eles já são adultos, a Sofia e a caçula com 20 anos, acho que ela lida melhor com isso, eles estão indo bem, mas por um tempo foi muito massacrante para eles. Tanto é que vem esse desejo de se desvincular, entendeu? De buscar a própria identidade, de tanto que é cobrado e identificado como os filhos do João e da Helena. E isso, eu acho que, igual você falou, uma pressão para eles, mas eu acho que vem uma pressão para vocês também, né? Sim, também. Porque é a pressão em cima da casa de vocês de tirar a pressão dos filhos, né? De fazer essa... Gente, é Jesus mesmo que vai dando equilíbrio para a gente, né, Lu? E por isso que eu acho que é tão importante a gente cultivar a vida simples, entendeu? As coisas ordinárias, porque elas realmente têm um poder redentivo na nossa vida, assim. O cozinhar, o limpar, o lavar, o servir, isso mantém os pés no chão e tira qualquer equívoco que o diabo tenta lançar na mente da gente de que eu fui escolhido por Deus, entendeu? Eu fui escolhido por Deus, a faxineira lá de casa também foi. Isso mesmo. Entendeu? Todos nós fomos escolhidos para um propósito específico. E não é sobre nós, não é sobre o nosso reino, é sobre o reino dele, do qual nós somos súditos, fiéis e felizes, né? Por pertencermos a esse reino. Amém. E falando de Glorify, de vida devocional, nesses momentos onde a frustração bateu, nos dias que você questionou, nos dias que foram mais difíceis, como manter uma vida devocional, uma vida de busca realmente, mesmo em meio aos momentos difíceis? Lu, esse é o grande desafio do nosso tempo, porque o nosso tempo propõe resultados e a vida devocional é secreta. Ninguém vê a vida devocional. Mas é essa vida secreta que mantém a árvore de pé. Então, quando a gente pensa, por exemplo, o cedro do Líbano, o salmista compara a vida daqueles que temem ao Senhor como a palmeira ou como o cedro. O cedro, Lu,
no primeiro ano de vida, acho que é nos primeiros 5 anos, eu acho, ele cresce 1,5 cm para fora da terra, ou 2,5 cm, algo assim, ínfimo. E enquanto ele cresce isso para fora da terra, 2,5 cm, ele cresce 1,5 m para dentro da terra. Então, quando você olha para o cedro, nos primeiros anos, é aquela coisa, não vai, encroado, né? Só que quando ele sai da terra, ele pode alcançar até, me parece que é 30 ou 40 metros de altura, e ele pode alcançar 14 metros de diâmetro. E quanto mais rochoso for a terra onde ele está, o ambiente onde ele está, mais forte ele se torna. É a essa árvore que nós somos comparados. E esse tempo é na contramão. Mostra primeiro, sai da terra primeiro, tenha bastante folhagens e frutos, entendeu? E o Senhor falou para a gente ter raiz, porque a raiz, aquilo que ninguém vê, que ninguém cultiva, que ninguém dá importância, que ninguém dá valor, é que mantém a gente de pé no dia da adversidade. Então, a vida devocional é igual exercício físico, você pode até não gostar, mas é questão de sobrevivência, né? Então, a gente precisa de orar. Lu, honestamente, tem dias que eu não tenho vontade de orar? Tem dia que está tanta luta, tanto problema, e aí que dá vontade de falar, parece que você não tem palavras. Ou até, sei lá, vem uma reverência que você fala, se eu falar, vou falar besteira. Mas então, levanta, dobra o joelho, coloca uma música, aquieta sua alma, e quando acabar essa música, fica em silêncio e ora com o coração. Sabe? Tem dias que a gente tem que ficar diante de Deus, Lu, nem que seja para falar: Senhor, eu só estou aqui. Porque sem o Senhor eu não existo, mas eu não sei nem o que dizer. Faça isso. Faça isso. Porque, olha, se nós cedermos à tentação de não orar, de não buscar, de não ler, de não estudar, de não ouvir a voz de Deus através das Sagradas Escrituras, Lu, é questão de tempo. Nós vamos sucumbir ao Deus desse século. Nós vamos nos amarrar às estruturas de poder e de falsa felicidade que o mundo oferece. É questão de tempo. Então, se apegue. Nem que seja para ficar calado, mas se apegue. Uau! Um dos motivos que eu entrei para o Glorify, quando tudo começou, eu entrei como embaixadora, né? Uhum. Eu liderava 6.000 meninas todo dia em devocional. Sim. Tudo começou na pandemia, quando eu adoeci um pouco antes da pandemia. Minha pandemia começou antes, né? Eu comecei em outubro, eu já não podia conviver com ninguém, já tinha que usar máscara, porque tinha imunidade muito baixa. E em março, mais ou menos, veio a pandemia. E eu lembro que eu decidi que se Deus tinha parado, né, o mundo e me parado junto, né? Deus com certeza queria falar algo com a gente. Eu falei assim, Deus, não tem jeito do Senhor ter permitido o mundo parar, ou do Senhor ter parado o mundo, e às vezes as pessoas estranham quando eu falo isso. Não, isso foi do capeta, isso foi Satanás. Eu falo, eu não sei se foi Deus ou Satanás, não, mas eu sei que o Deus que eu sirvo, se ele quisesse acabar com a pandemia, ele soprava e dizia, acabou. Acabou, exatamente. Então, se ele criou... Não, ou é a vontade soberana, ou é a vontade permissiva. Exatamente, ele permitiu. E por algum motivo ele permitiu. Eu falei assim, então, Deus, eu quero te conhecer como eu nunca te conheci. Eu quero te buscar como eu nunca te busquei. Eu quero parar tudo. E eu comecei, Helena, a fazer uma coisa que poucas vezes na minha vida eu fiz. Eu comecei a devorar a Bíblia. Naquele primeiro ano, eu li a Bíblia inteira, de capa a capa, 4 vezes. Uau! Porque eu falei assim, Deus, fala comigo. Sim. Sabe? Fala comigo. E daquilo nasceu, quando eu comecei a contar para as pessoas que eu li a Bíblia, as pessoas começaram a questionar como se faz um devocional, e eu comecei a fazer junto, e eu comecei a ler a Bíblia junto, e daí vieram essas 6.000 meninas, que depois veio o Glorify, etc e tal. Mas eu precisei de um tempo de parar, para entender que mais do que viajar, mais do que, às vezes, uma pregação... Pode mudar a vida de alguém, mas às vezes muda um momento, não muda a vida. Yes.
Mas a Bíblia muda a vida. Muda a vida. O dia a dia muda a vida. Muda a vida, Lu. Então, assim, essa minha pausa me fez mudar tudo. Quando que assim, você percebeu que era momento de parar, de mudar, de reestruturar? Como é que foi isso para você? Durante a pandemia, foi essa trombeta. A pandemia foi uma trombeta. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Um chamado mesmo a enxugar. E a perguntar, por que eu faço o que eu faço do jeito que eu faço? Qual é a verdadeira motivação? Eu continuo movida pelo mesmo espírito que me moveu no início, ou no meio do caminho, eu saí da vontade de Deus e fui para a minha vontade. Foi um momento de fazer essas reavaliações. Né? E eu não acho que eu tenha completado esse processo, não. Eu ainda estou vivenciando esse processo. Tanto que agora, no mês de agosto, setembro e outubro, eu vou ter um tempo de pausa, né? A agenda vai acontecer em setembro, por causa de coisas que já tinham sido assumidas. Sim. Mas no mês de agosto, especificamente, eu e a minha família eu, o João e a Sofia, de uma maneira mais específica, vamos nos afastar um pouco para eu, particularmente, mergulhar. Eu preciso de uma imersão na presença de Deus. Eu preciso de ouvir realmente a direção de Deus para o próximo trecho da jornada. Sabe, eu não quero mais caminhar no automático, eu não quero mais fazer o que já está dando certo até aqui. Eu quero ter clareza. Deus, é isso mesmo? Eu estou ainda fazendo o que o Senhor quer que eu faça? Eu estou no automático, Senhor? Eu preciso de me voltar totalmente. Eu preciso de ler mais. Tem um tanto de livro que está pendente, que eu estou me prometendo ler, que eu não leio. Entendeu? Aquelas leituras que ficam pela metade, né? E, às vezes, você lê ali a Bíblia e já passa para a oração e já... Não, eu quero tempo. Eu me lembro, Lu, que um momento de grande mudança na minha vida, de uma virada, assim, uma guinada na minha vida, foi o momento que eu entrava para os meus devocionais e me esquecia do horário. Uau. E eu me lembro uma vez, especificamente, que eu entrei para o meu devocional e a Cida trabalha comigo até hoje, né? A Cida trabalha comigo 2 vezes por semana, ela vai para me ajudar. E naquela época era assim também. Ela ia 2, 3 vezes por semana para me ajudar e eu aproveitava esse tempo, deixava ela com as crianças ainda pequenas e falava, eu vou entrar ali no quarto, Cida, não me interrompa, a não ser que seja algo muito importante. Tá bom, pode ir. E nesse dia, eu me lembro que eu orei, eu li, eu me perdi ali em oração, em contemplação de Deus e tal. E aí, alguém bateu na porta. Pensei, deve ser alguma coisa muito importante mesmo, para a Cida ter me interrompido. Eu levantei e abri a porta. Quando eu abri a porta, a Cida falou assim, tá tudo bem, amiga? Eu olhei para ela e falei, tá tudo bem. O que foi, Cida? Uai, Helena, eu vim bater aqui, porque tem 4 horas que você está aí dentro. Uau. Eu não percebi. 4 horas tinham se passado. Eu estava na luz artificial, então eu não estava vendo a luz do dia. 4 horas. E foi como se fosse 10 minutos. Eu estava tão envolvida, tão absorta naquilo que Deus estava me ensinando, me treinando, me curando naquele quarto, que eu não via o tempo, não tinha relógio. Né? Então, eu tô indo para esse tempo, sabe, Lu? Para passar 4 horas, sabe? Para me deleitar em Deus e para realmente receber direção para o próximo trecho. E eu acho que nós estamos num tempo que é questão de sobrevivência. Nós não temos mais tempo a perder andando em direções erradas. Mesmo que seja em nome de Deus. Nós precisamos ter clareza de que estamos vivendo no propósito e naquilo que Deus tem para nós. Eu acho tão lindo você falar isso, porque na geração atual, a gente até teve alguns podcasts antes, que o pessoal pode voltar ou pode ver no YouTube, mas onde a gente falou sobre essa busca, essa realidade, esse entrar no quarto, fechar a porta e buscar a Deus, a presença de Deus, e ser a presença de Deus o guia.
E hoje existe tanto estrelismo, existe tanto a busca pela carreira, a busca pela imagem perfeita. E numa época onde tem tantas imagens perfeitas de referência, a gente entra nos Instagrams e nos lugares, nunca houve uma época tão depressiva, Sim. onde os jovens têm tanto pensamento suicida, Exato. onde as pessoas se comparam tanto com o perfeito, porque não existe perfeito, Não o perfeito é existe. só o Senhor. Ele é. Né? Então, assim, eu acho tão lindo você trazer isso, Helena, essa Sim. realidade do secreto, porque o secreto é o segredo. E eu vejo, assim, e me dói, porque é a minha geração, e é a geração que vai vir, é a geração dos meus filhos, dos seus filhos, que árvores tão altas, como você citou, né, o cedro do Líbano, tão altas, mas sem raiz. Sem raiz. E árvore alta sem raiz, quando ela cai, É uma destruição absurda. ela destrói tudo que está em volta. Tudo ao Não é redor. só ela que cai, ela destrói tudo. Exatamente. E eu acho que o evangelho sem raiz, ele precisa ter um compromisso que não é só um pastor que cai. São vidas que são destruídas juntas porque as pessoas pararam de procurar o lugar secreto, a profundidade. Então, eu fico assim, extremamente feliz de você falar isso aqui. Ô, Lu, eu me sinto desafiada, impelida a isso, pela necessidade mesmo. Lu, eu necessito, porque não dá mais para a gente ficar em cima do muro. Não dá mais para a gente ficar brincando de cristianismo. A gente tem que posicionar no lugar que Deus tem pra gente. Tem pra né? gente, entendeu? Sem pretensões de impressionar ninguém, entendeu? Vamos fazer o que Deus tem para a gente fazer, porque é assim que a gente vai viver em plenitude, em paz, em alegria e de uma maneira frutífera, entendeu? E os frutos, quem tem que ver é o reino. As pessoas não precisam necessariamente de ver o que eu estou fazendo, se as pessoas estão comendo do fruto que eu estou produzindo. Helena, entendeu? você fala isso, mas eu quero isso um pouquinho mais profundo, assim, para quem está ouvindo, porque as pessoas tentam ditar a sua vida. A gente Sim. vê isso em rede social. Sim. As pessoas falam, porque tinha que ser assim, porque tinha que ser assado, foi por esse motivo, não foi por sei lá qual motivo, cada coisa. Como se posicionar nesse meio, sabe? Como firmar, sabe? Na prática. Ô Lu, para te ser bem sincera, a minha relação com as redes sociais, eu comecei a ver a rede social como uma ferramenta para anunciar o reino. Entendeu? Seja de uma maneira leve e brincando, ou seja com uma chamada na responsabilidade. Né? Às vezes as pessoas falam assim, você está jogando em direta? Eu falei assim, eu penso comigo. Você recebeu? Então foi para você. Eu fico pensando assim, não dá para jogar em direta de coisas que eu não sei. Porque eu definitivamente, eu sou avessa a ficar buscando notícias e fuxicos e bababá e fulano e escândalos. Isso não me nutre, isso esfria minha fé, isso me enche de desesperança. Então eu vou buscar o que me alimenta, o que me fortalece, entendeu? Eu vou alimentar a minha fé, eu não vou alimentar a minha carne. Então, eu realmente entro para cumprir uma função, posto o que eu quero postar e, normalmente, 90% das vezes, eu posto o que eu estou vivendo. Eu estou sendo confrontada, eu estou sendo ensinada, Deus está pegando no meu pé em alguma coisa e aquilo está mexendo comigo, eu posto. Uau. Entendeu? Porque eu entendo o meu ministério assim. Eu não sou uma teóloga. Eu sou uma mulher que Deus chamou para contar para todo mundo o que Ele está fazendo na minha vida. Para contar para todo mundo a transformação que é possível, porque eu vi acontecendo em mim ou com pessoas muito próximas a mim. Né? Então, eu sou essa pessoa, eu vou anunciar o que eu sei que Deus faz. E quando Ele está fazendo em mim, eu vou lá e compartilho, eu vou lá e posto. Né? Alguma coisa mexeu comigo, me confrontou, me incomodou, me está fazendo pensar, eu tenho que dividir isso com o pessoal. Né? Agora, eu não fico vendo a vida dos outros, não. Estou conseguindo cuidar nem da minha, Lu. Como é que eu vou cuidar da vida dos outros? Entendeu? Eu não consigo cuidar da vida do outro, nem da santidade do outro. Deixa eu cuidar da minha aqui, porque é sobre a minha vida que eu vou prestar contas a Deus. Então, quando as pessoas vêm muito nesse mimimi, eu entendi uma coisa na minha vida. Olha, eu tenho que tomar muito cuidado do jeito que eu me comunico. Porque comunicação não é o que eu falo, é o que os outros entendem. É verdade. Eu sei e eu admito isso. Mas, mesmo você se comunicando de maneira adequada, tem gente que não quer entender.
Aí eu trago à memória que eu não sou o Espírito Santo de Deus e eu não tenho poder de convencimento. Então, para que eu vou brigar com quem eu não consigo convencer? Entendeu? Então, eu deixei algumas demandas para lá. Não dou conta, não. Entendeu? Então, deixa eu cuidar melhor aqui da minha vida, cuidar do meu processo de santificação, buscar em Deus a fortaleza e aquilo que eu preciso também de mudar na minha vida, crescer na minha vida. Deixa eu focar nisso. Enquanto eu vou fazendo isso, eu vou contando para o pessoal o que Deus está fazendo em mim e Deus faz com isso o que Ele quiser. Então, eu vou te dar um desafio. Conta pra gente a maior experiência que você já teve com Deus até hoje. Meu Deus do céu. É isso, fica difícil enumerar, Lu. Que bom, são muitas! Fica difícil enumerar. Eu acho que foi essa transformação no quarto. Eu era uma pessoa muito ferida, com uma autoimagem muito distorcida. Eu tinha um senso de valor próprio zerado. E isso não tem nada a ver com os meus pais, é com as sugestões do diabo mesmo na minha mente, de acordo com as circunstâncias que eu também vivenciei, como abuso sexual na infância e tudo, né? Então, eu cheguei à adolescência assim, bem detonada. E eu punha uma capa. Eu acho que é por isso que hoje eu sou tão avessa à capa. Porque eu punha uma capa para mascarar a minha infelicidade comigo mesma. Então, alguém falava assim, nossa, Helena, você é branca demais. A minha música é alvo mais que a neve. Entendeu? Eu me auto-zoava para não parecer que doía, mas doía. E eu usei essa capa há muito tempo. Até o dia que Deus falou assim, chega, eu preciso te curar. E aí a pastora Zenete me deu o conselho de milhões. Não é hoje a gíria é essa, né? Dica de milhões? Pois ela me deu a dica de milhões. Entra no teu quarto, fecha a sua porta e vai conhecer o Deus que você disse que ama. Uau! Foi aí. E aí eu comecei. Foi nessa vibe aí que eu fiquei 4 horas. Entendeu? Em rendição, em arrependimento. E ali eu estava ali, às vezes, cantando. Teve uma vez, gente, que eu dancei. Eu falei assim, Deus, é muito fácil. A gente era do Diante do Trono, a gente estava em evidência. E eu lembro que no púlpito a gente dançava, fazia aquelas coreografias, né, e tal. E um dia desses eu estava no quarto e Deus falou assim, dança para mim. E eu lembro que eu coloquei uma música da Nívia, que diz assim... Quero me perder de amor por ti, Jesus, e nos teus braços me lançar. É o primeiro projeto da Nívia, era uma das músicas. Eu coloquei, eu comecei a dançar dentro desse quarto, Lu. E eu comecei a pular em cima da cama e dançar para Jesus. Essas experiências do quarto, elas são muito preciosas para mim. Essas primeiras experiências do secreto. Onde eu dancei, onde eu chorei, onde eu me rasguei, onde, sabe como? Eu li livros e falei, meu Deus, eu fiz isso, meu Deus, me quebra, meu Deus. Aquela convicção de arrependimento de pecado, sabe? Eu acho que as maiores experiências que eu tenho em memória foi esse início dos devocionais, esse início de buscar conhecer o Deus que eu dizia amar. Foi ali que eu fui curada, que eu fui liberta, que eu comecei a ter noção da minha identidade em Deus, que eu comecei a ter trazido à memória pecados da minha adolescência, da minha infância. Oh, Deus, me perdoa. Parece que o Senhor tirou o bloqueio para eu me lembrar, sabe? E não para só trazer uma lembrança dolorosa, mas para eu me arrepender, confessar e ser livre, né? Eu acho que eu tive muitas experiências maravilhosas de resposta de oração, de profecias recebidas. Foi tudo lindo. Mas o maravilhoso mesmo foi ser mudada por Deus no secreto do meu quarto. O segredo sempre é o secreto. Sempre é o secreto. Para você que está em casa ouvindo esse podcast, a gente quer deixar essa mensagem para você. O segredo sempre é o secreto. Uma vida de devocional não é só para você marcar um checklist. É para que você tenha tempo com Deus, para que você conheça a palavra de Deus, para que seja todo dia, seja dia a dia. Não seja só o domingo que você vai no culto, não seja só o congresso que você vai. Toda vez que eu viajo para ministrar num congresso, eu sempre falo que esse não seja o ápice, não seja o momento que você espera durante o ano. Você fala assim, nossa, eu espero por um outro congresso ano que vem. Não, que esse seja o chão.
que aquilo que você encontrou no congresso não são pregadores, preletores, mas é o Senhor, e o Senhor está disponível. Ele está disponível para invadir seu quarto, como ele invadiu da Helena, para a presença dele chegar e te curar, te transformar, ele falar o seu coração, ele transformar sua família, sua casa, seus filhos, seu marido. Então, a gente quer muito que você tenha esse entendimento que uma vida devocional não é simplesmente uma vida de glorificar, é uma vida aos pés de Jesus, é uma vida conhecendo o Senhor e buscando conhecê-lo a cada dia mais. Helena, a gente sempre finaliza aqui com algo que a gente chama Momento Glorify. E esse momento é um momento onde você pode deixar uma palavra, onde você pode orar, onde tiveram ministros que estavam cheios do Espírito Santo, profetizaram. Você é completamente livre para aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração, que ele ministrar. Às vezes é ministrar cura, às vezes é orar para que a pessoa se reencontre, aqueles que se perderam, que perderam esse lugar. Então, você está livre, você pode olhar para a câmera que você quiser, a câmera 2, falar ali para o pessoal bem de casa a mensagem que o Senhor colocou no seu coração. Gente, eu tenho aprendido uma coisa, o poder da escolha. Você ouviu tudo que a gente falou aqui. Nós compartilhamos coisas do nosso coração, eu compartilhei, a Lu compartilhou. E o que a gente disse aqui aconteceu mesmo, está acontecendo, faz parte da nossa jornada. Mas você tem uma história, você tem uma escolha a ser feita. Então escolha. A Bíblia, em alguns momentos, ela fala, escolhe a bênção ou a maldição. Qual que você escolhe? Escolhe a bênção. Você recebeu ferramentas aqui, depoimentos reais de mulheres que estão sendo modificadas pela rendição, pela entrega, pela contemplação de Deus que acontece quando a gente lê as Escrituras Sagradas, quando a gente separa o tempo para orar, ou simplesmente ficar quietinho ali aos pés do Senhor. Então eu quero dizer para você, decida, escolha e se mantenha fiel na sua decisão. Helena, mas aconteceu um imprevisto. Mas as circunstâncias são contrárias. Gente, nós somos indesculpáveis. Nós vivemos em um país livre, onde nós podemos carregar a Bíblia, onde nós temos livre acesso a várias interpretações das Escrituras. Nós podemos fazer cursos teológicos online, presenciais. Nós temos cultos sendo transmitidos pela internet ou pela TV. Nós temos ferramentas em abundância. Logo, nos tornamos indesculpáveis diante de Deus. Faça a sua decisão e se mantenha fiel à decisão de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Deus abençoe vocês. Muito obrigada, viu, Helena? Eu que agradeço, Lu. Foi um privilégio estar aqui. E eu oro para que esse podcast abençoe as pessoas, desperte as pessoas. Amém. O Senhor está chamando o seu rebanho. É isso mesmo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E você que está em casa, não se esqueça. Baixa o Glorify. Aqui a gente tem um QR Code para você escanear, baixar e ouvir mais conteúdos como esse. Dentro do aplicativo você vai encontrar todo dia um devocional diário para você alimentar a sua fé, como a gente falou nesse podcast. Também vai encontrar meditações, orações, poesias, escrituras e muito, muito, muito mais. Então não deixe de baixar. E semana que vem eu te espero aqui em mais um Gloricast. Gente, grava isso! Ele falou, senão Deus vai te levar. Eu estou com medo dele te levar. Porque eu estava tão fissurada, assim, né? Eu não queria fazer mais nada da minha vida, só ficar na presença de Deus, assim. E tudo eu falava, João, e eu ia contando o que Deus estava fazendo comigo no quarto. E ele, amor, por favor, diminui o ritmo. Eu preciso de você para me ajudar a criar esses meninos. Deu certo. Agora já estão criados, eu posso voltar para o ritmo. Glória a Deus. Senhor.